Entrou ao vivo? Ah, entrou. Agora sim. Olá, Rafa. Vocês estão me escutando bem? Aqui o pessoal entrando. Oi, gente, tudo bem? Olá, buenas noches, mis amores. Aninha, coisa linda de sua prof. Aquí, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Están escuchándome? Sí, me escuchas normal. Buenísimo, buenísimo. Lo que necesito saber es eso, si ustedes consiguen escucharme. Hola, Fe. Perfecto, gracias, Leandro. Alessandra, hola. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, chicos, hoy nuestra invitada se llama Carolina y es una profesora como yo, pero es professora de uma universidade federal, sabes? Então, gente, vamos lá. Vou chamar a Carol. Aqui, deixa eu soltar. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, chicos. Hola, Carol. Oi, amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás en tu café? Sí, aquí está. Aí, um brinde. Bueno, as duas a gente brindou separadamente, mas brindou. O importante é isso, né, gente? Esse é o importante. Hum, É o que então, temos, né, Carol, para o é o que momento. temos. É o que temos. Pelo menos, né, temos um cafezinho, uma conversinha boa, uma boa charla. Isso. Então, bueno, Carol, olha só, eu não vou te apresentar, eu gostaria muito que tu te apresentasse para que o pessoal te conheça, para que os meus seguidores te conheçam, porque eu só Tá. comentei que tu é professora de Universidade Federal e que nós somos colegas. Mas, assim, é legal que tu conte a tua trajetória, que, enfim, né? Eles vão entender o porquê tu tá aqui. Tá bom, tá bom. Antes de me apresentar, né, eu quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de receber o teu convite, pelo trabalho que tu tá fazendo agora, né, mas também por te conhecer há muito tempo, né? E bate uma nostalgia, a gente olha lá para trás e se lembra, né, quando a gente se conheceu, as disciplinas que a gente fez juntas, as nossas angústias de professoras em formação. Acho que o papo Uhum. de hoje vai um pouquinho para esse lado também, né? Então, eu me sinto muito lisonjeada por isso, assim, né? O reconhecimento de uma colega com a qual eu me formei, né? Então, te agradecer por isso e dizer que essa tua iniciativa é muito positiva, porque promove diálogos plurais, né? Tu trouxe temas Uhum. diversos, mas relacionados com um eixo comum, né? Isso é muito positivo, assim, né? Tá dentro do que a gente já comentou quando a gente conversou sobre o tema dessa live, nessa educação linguística, assim, né? Sim, Que é tão importante e muitas vezes falta, né, no nosso contexto, assim, de Brasil. é Então, te verdade. agradecer por isso e te parabenizar pela tua iniciativa. Eu acho que é muito Uhum. bem-vinda e que tenham mais iniciativas, né, semelhantes, porque eu acho Sim, que faz muito bem, né, esse diálogo entre professores que atuam em diferentes campos fortalece a gente como coletivo de professores, porque afinal de é contas todos verdade. somos professores, né, independentemente de onde a gente atua. Bom, dito isso, eu vou me apresentar então, porque tu me conhece, mas o teu público não. Eu sou, então, como a Beta falou, a gente foi colega na URGS, né? Então, eu sou professora, sou licenciada é, em português e Uhum. espanhol. Entramos juntas em 2008, né? É, Tenho, então, a dupla habilitação, dupla licenciatura. Depois fiz mestrado na URGS também em teorias linguísticas do léxico. Defendi em 2014. E aí fui viver a vida, assim, né, como professora. E ano passado eu retornei para os meus estudos, assim, formais, claro, como
no doutorado, né? Doutorado na área Uhum. de estudos da linguagem, mais na perspectiva da linguística aplicada, o ensino de línguas estrangeiras, né? Uhum. E, como tu disse também, para os teus ouvintes, né? Os teus seguidores, Meus seguilunos. seguilunos, seguimores, né? Eu sou também professora da Universidade Federal de Santa Maria, já desde 2017. Eu entrei no ensino superior em 2016, na verdade, como professora substituta na UFPEL, né, na Federal de Uhum. Pelotas. Eu trabalhava com hotelaria, relações internacionais, como professora de espanhol para esses cursos. Em 2017, eu entrei na UFSM, mais especificamente no Departamento de Metodologia do Ensino da universidade, né? Então, Uhum. eu trabalho com um curso de licenciatura em Letras Espanhol, tanto na modalidade presencial como na modalidade EAD também. É, mas estando no Departamento de Metodologia do Ensino, as disciplinas, né, o meu rol de disciplinas que me incumbem são as disciplinas de didática e os estágios, né? Uhum. Então, é desse lugar, assim, que eu vou falar hoje aqui contigo, né? De É. uma professora que está trabalhando com formação de futuros colegas de professores de espanhol. Sabe que é incrível? Porque, assim, quando a gente entra na faculdade, a gente tem aquela sensação, nossa, quando eu chegar no estágio, daí a gente idealiza tanta coisa, daí chega no estágio, chega na parte de didática, e as coisas às vezes não dão como, certo como a gente imagina, Sim. porque assim, não é tudo perfeito, porque a gente está lidando com pessoas. Só que ao mesmo tempo, a gente pode analisar que, de certa forma, a educação, eu fico muito, assim, muito chateada quando as pessoas, sem ter noção do histórico educacional do país, criticam a educação brasileira. Porque eu vejo que os meus alunos hoje de ensino médio, eles estão muito além do que eu era. Tipo assim, incomparavelmente além do que eu era. E eles sabem o que é linguística, eles sabem o que é preconceito linguístico. Eu lembro que eu pisei na letras achando que a gente tinha que falar como se escrevia. Eu era Uhum. extremamente preconceituosa linguisticamente. E eu acreditava que espanhol se falava só na Espanha, tipo, aqui era castelhano. E eu entrei de um jeito que saí completamente diferente, em função do Sim. conhecimento que eu acabei adquirindo, né? Uhum. E pensando nisso, né, Carol, pensando, né, em tudo que a gente passou, em tudo que a gente passa dentro da faculdade e também depois, porque é um espaço muito pequeno, mas que bom que a gente consegue continuar discutindo. Sabendo que ele é professora de didática da língua espanhola também, né? Mas professora de didática, Carol. Tipo assim, é uma responsabilidade imensa, porque todas as pessoas passam por ti. É tipo, tu é a minha Mônica. Praticamente isso. Ah, Tu é a Mônica, né? Então, assim, pensando quem nisso. dera, né? Quem dera. Ai, Mônica maravilhosa. Amo de paixão, amo. Sério, Tem que comer maravilhosa. um pouquinho mais de arroz e feijão para ser uma Mônica, mas agradeço o Nossa. elogio. Nossa, tem que comer bastante, mas olha, é um ótimo elogio, é verdade. É Sempre eu uma digo pra ela, inspiração, né? nossa, demais, a Mônica é incrível. E eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada por ela. Mas pensando nisso, pensando no teu papel hoje e também em toda a tua construção, Carol, pra ti, o que é ser professor? Já começa assim com essa pergunta? É, exatamente, assim, o que é ser professora, assim? Até Bom, porque a gente anda discutindo muito sobre isso. sim. O Hugo, gente, foi Uhum. que tá dando um legalzinho e foi meu primeiro professor na URGS, só pra vocês terem noção. Sim, eu não Da estava na primeira turma dele, eu cadeira, estava na turma da Ivone. foi da minha primeira cadeira da vida universitária. Sério, foi. Eu ensino a Santa até hoje, Sim. do jeito que ele me ensinou. Mas enfim, fecha Uhum. parênteses. Não, A sabendo gente é disso, bem Carol, coruja com os nossos professores, acho que as pessoas já repararam, né? é verdade. Isso tem a Porque a ver gente não também com o gosta que de eu vou discutir também. falar. É, isso tem a ver com o que eu vou falar, tá? Achei interessante isso que tu falou. Eu entrei uma pessoa e saí outra, né? E dessa consciência que os teus alunos têm e que, né, tu tem a percepção de que tu não tinha quando entrou na letras. E realmente eu concordo contigo, porque, por exemplo, a minha irmã faz letras, né? Faz letras em inglês na Sim. URGS e ela é 11 anos mais nova que eu, né? Então eu vejo Uhum. isso muito claramente, né? Que quando a gente entrou, quando se falou em preconceito linguístico pela primeira vez para nós, nossa, aquilo assim descortinou realmente um mundo, né, na nossa frente. Pelo menos Uhum. para mim, eu acho que para ti também, Uhum. porque a gente era colega, né? Isso mudou realmente a perspectiva através da qual a gente
olhava a língua, né? E eu vi que para ela já não foi tanto uma novidade, assim, né? Foi legal, mas meio que aquilo já estava ali circulando de alguma Uhum, maneira. Então, concordo contigo que sim, né? Os jovens de hoje eles estão mais ligados nessas questões, e que bom, uhum, do que nós quando entramos na graduação, né? Então, eu trabalho realmente com uma parte que é bem desafiadora da formação, né, em letras, que não é um lugar exclusivo da formação do professor, porque no meu entendimento, numa licenciatura, todos os professores que trabalham na licenciatura vão trabalhar com a formação de um professor, né? uhum, Se eles ensinam língua, literatura, linguística, né, ou didática, como eu, mas todos estão contribuindo para a formação de um professor, mas não deixa de ser ali aquele momento da metade para o fim do curso, da didática e dos estágios, um momento crucial, né? Para muitos até um uhum, divisor de águas, né? Onde cai uhum, muito a ficha de, nossa, eu tô numa licenciatura, né? uhum, E é um momento, assim, de muita ansiedade, de muitas expectativas, né? E como tu diz, muitas expectativas frustradas também. Por que isso? Porque a gente entra na faculdade com toda uma história pregressa de formação também, né? De vivências uhum, escolarizadas. Então, se a gente for voltar um pouquinho, né? Se a gente pensar assim que essa relação de ensinar e aprender, ela é central, ela é base, na verdade, da nossa constituição como seres humanos. Então, nós aprendemos uns com os outros, né? Mediados pelo mundo, pela natureza, uhum, né? Uns com os outros, pelo ambiente, pelas situações que nós nos colocamos na sociedade, né? Pelas tecnologias também. Hoje a gente já pode falar dessa mediação via uhum, tecnológica, né? Então, uhum, assim, de certa forma, todo mundo é um pouquinho professor, um pouquinho aluno, porque a gente está sempre nessa relação ensinar e aprender, né? uhum, É, e aí, por que eu tô falando disso, né? Eu anotei aqui alguns tópicos para não me perder, senão eu começo uhum, a sair por aí, a gente tem uma horinha só, né? Por que eu tô falando disso? Porque quando a gente vai para a escola, a gente vai para um espaço de formalização de um conhecimento, né? uhum, Considerando que existem outros espaços que nos educam, como, por exemplo, a família, né? A gente tem uma educação que eles chamam, a educação vem de casa. Sim, vem de casa, vem da sociedade, vem da escola também, né? Uma educação de uhum, outra perspectiva, claro, né? Formal, que a gente chama. É, Então, nesse contexto escolarizado, que ocupa uma parte considerável das pessoas que têm acesso, né, a esse direito pela uhum, educação, a gente entra em contato com uma figura central que é a figura do professor, né? uhum, Desde quando a gente é muito pequenininho, lá, sei lá, com 4 anos, se não antes, em alguns casos, mas pensando na educação básica, né? Até a gente sair lá com 17. Então a gente cresce, a gente vai se tornando ser humano na presença de um profissional, né? Que é o claro. professor, cotidianamente. Então a gente vai criando memórias sobre as nossas vivências nesse espaço, né? Claro, mas Então, inclusive, desculpa, o Hugo comentou aqui que é por isso que todo mundo se sente capacitado para falar sobre educação. E uma crise triste, é verdade, porque a gente acha sim, que experiência basta, né? Como se fosse a única exatamente. coisa que fosse importante para a formação do professor. Então, o professor, esse profissional, ele é uma profissão familiar, assim, entre aspas, né? Porque a gente convive durante muito tempo, cotidianamente, com essa figura. A gente que está Uhum, na escola, os nossos pais, responsáveis, enfim, a gente convive com o professor, a gente tem acesso ao professor. A gente não consulta um advogado todos os dias, por exemplo, né? uhum, Um médico também não. Então, é uma relação que se estabelece com uma profissão de muita familiaridade, muita, né? Tanto que tem aquele debate, né? Mais com as crianças, assim, deixa chamar de tia ou não deixa chamar de tia? Poxa, eu não chamo um advogado de tio, porque não tem essa uhum, relação próxima, mas muitas vezes as crianças se sentem, né, nesse lugar de conforto e de acolhimento a uhum, ponto de chamar um profissional
né, de uma forma bem familiar, que é tio ou tia, né? Uhum. Então, sim, por conta dessa familiaridade, muitas pessoas se sentem... cria-se uma falsa impressão, uma falsa ideia Uhum. de que a gente... ah, de que as pessoas sabem o que é ser professor e sabem como ser um. E sabe que a gente está vivendo num momento, principalmente nas redes sociais, Carol. Aqui o pessoal da letra, tem um pessoalzinho da letras e tal, que eu acho que está um pouco engajado comigo nisso, em que existem muitos professores de espanhol, professores de inglês, mas principalmente professores de espanhol. Porque o professor de inglês, muitas vezes, ele se diz professor na rede social porque ele viajou, morou fora, ele voltou e começou a dar aula de inglês. Num cursinho, às vezes, e hoje em dia ele está na internet e ele, enfim, falhou, gente, tá tudo bem aí, acho que tá. E ele se diz professor. E o mesmo acontece com o espanhol, só que com o espanhol são os nativos que fazem isso, né? Como se Uhum. isso bastasse. Sim. E, na verdade, daí agora o meu questionamento. Tipo assim, Carol, por que a formação ela é importante para um professor? Bom, quando a gente fala então de assim formação, né? O que a gente entende por formação? E aqui fazendo o nosso recorte, né? A formação do professor e depois a formação do professor de espanhol especificamente. O professor de Volto a espanhol dizer, daí, claro. esse é o lugar que eu tô falando, né? Não tô falando Uhum, de outras formações. Vamos começar por essas memórias, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente entra com elas. Então a uhum, gente entra com esse imaginário. O que é ser um bom professor? O que é uma uhum, boa aula, né? O que é uma aula? Então, se eu perguntar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, me fala o nome de um professor inesquecível, essa pessoa vai dizer. Seja uhum, porque ele foi inesquecível, porque foi um excelente professor, né? Ou porque não foi um professor assim que me marcou tanto, enfim, né? É, então, as pessoas têm essas memórias muito presentes e elas não, a gente não abandona elas quando a gente entra num curso de letras, por exemplo. Então, quando a gente vai falar da formação do professor, assim, no geral, a gente precisa considerar esses saberes que são da experiência, tá? Só que a gente precisa também considerar os saberes que são do eixo do domínio de certos conhecimentos, da formalização mesmo, né? E uhum, então, articular, equacionar esses dois campos, dos saberes da experiência, né, e os saberes relacionados às disciplinas, ao currículo, né? Então, se a gente vai pensar assim na formação do profissional das letras, a gente tem três grandes frentes, né? Língua, linguística e literatura, né? uhum, O que vai atravessar ou permear essas três frentes é a reflexão sobre a formação docente. Ou seja, como eu vou aprender língua e literatura, né, uhum, sendo a literatura uma uhum, expressão da língua, para ensinar isso. Então, uhum, quando a gente fala em formação, a gente está considerando isso, a necessidade de pensar a experiência, e isso é muito uhum, heterogêneo, cada um de nós teve uma experiência diversa com professores ao longo das nossas vivências escolarizadas, né? E uhum, como a gente articula essa experiência, né, dentro de uma formação acadêmica, né? É essa articulação, esse amálgama, né, entre essas uhum, duas coisas que eu considero o maior desafio, falando assim da minha posição, né, de uhum. professora de didática, porque não é uma receita pronta de bolo, entende? Eu não tenho esse poder de dizer para alguém, olha, para tu ser professor, tu tem que fazer isso, 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 aquilo, né? Não Uhum, é, não é bem assim que funciona. E eu tenho plena uhum, consciência de que isso causa um certo desconforto, porque eu me lembro de quando, né, os professores diziam pra gente, eu não posso te dar essa resposta, porque tu vai é, construindo isso na tua própria prática. E eu dizia, mas isso é um absurdo. Como? Enfim, né, esses é, questionamentos são muito presentes, assim, na formação. É, então, a gente precisa considerar essas duas questões. Eu tenho, na última recepção dos bichos que eu participei, lá na universidade onde eu trabalho,
mais de um caso de alunos que escolheram letras espanhol por conta de seus professores na escola, né? Uma delas falou, eu tô aqui por causa da professora tal, né? Então, olha a potência das boas memórias, das boas lembranças de bons professores, né? E aí eu tô falando de bons professores, né? E aí tu me fez uma pergunta super complexa, o que é para ti ser professor, né? Para mim ser professor e ser professor de línguas, né? É ter consciência do fenômeno linguístico como sendo um fenômeno complexo e como sendo um fenômeno multifacetado, como sendo um fenômeno sociocultural, né? Muito mais, ou para além da língua como um objeto, assim, sistêmico, né? Então, essa reflexão consciente sobre isso faz a gente questionar se realmente o saber da experiência, a perspectiva de um falante nativo, por si só, é suficiente para que essa pessoa seja considerada. Carol? Oi? Gente, deu uma falhadinha aqui. Deu uma falhadinha? Oi? Onde é que eu parei? Deu. Se o saber, tipo assim, do nativo é suficiente. Foi rapidinho, parei, então. pelo menos. Foi rapidinho. Não, Foi rapidinho. o questionamento, assim, né? Para o debate mesmo, né? Se a gente precisa articular esses dois campos, né? Da experiência e do conhecimento. O falante nativo, ele tem a experiência. Nós somos, como falantes nativos de língua portuguesa, altamente experientes no uso da língua portuguesa, né? Sim. Né? Sim. Isso é inquestionável. Isso é altamente... Esses dias eu discuti com uma pessoa que disse assim, não sei o que, eu sou fluente, não sei o que. Eu perguntei, tá, mas de onde tu é? Daí o cara falou, sou do Chile. Meu amor, tu não tem como ser fluente na tua língua, tu é nativo, né? Tipo assim, né? Tu é fluente numa língua estrangeira, né? Então, não na tua língua materna. Sim, acho que com a Mari vocês comentaram um pouco sobre isso, assim, nessa questão da fluência e que isso é uma questão relacionada mais com uma língua adicional, língua estrangeira, né? Isso é uma obviedade para quem é falante do idioma, né? A gente somos autoridades no nosso idioma nativo, isso é, né, claro. A questão é que será que esses saberes que emanam da experiência isoladamente, né, eles são constitutivos dessa identidade do professor? Basta o saber da experiência para a constituição da identidade docente? Do meu ponto de vista, nessa perspectiva da formação como sendo algo mais abrangente, né, mais complexa do que considerar a língua um produto ou até uma mercadoria, né, eu acho que não. É porque, na verdade, tem uma questão bem importante da gente analisar, porque quando tu né, quando tu trabalha como professor, quando tu tem uma formação, tu sabe alguns pontos que, tipo assim, que eu acho que acabam vendendo e iludindo as pessoas. Primeira coisa, por exemplo, aprenda com tudo. Deu uma travadinha. Estão me escutando? Tu travou um pouquinho pra mim. Deu uma travadinha, tá. Agora acho que voltou. Então, assim, aprenda com um método que ainda não chegou no Brasil. Tipo assim, aprenda a falar espanhol como um nativo. Aprenda a falar inglês como um nativo. Como se isso fosse o importante para uma língua estrangeira. Como se existisse, como se as pessoas fossem todas iguais, todas tivessem o mesmo QI, todas tivessem as mesmas vivências e todas fossem programadas para aprender um novo idioma. Então, e além de tudo, tu acaba criando pessoas preconceituosas, né? Achando que, primeiro, a língua é só isso, é um monte de código, que na verdade não é, né? Só isso, claro que faz parte, nós precisamos desse código, não estou ignorando, mas a gente acaba diminuindo o valor linguístico da língua que a gente quer ensinar. Tipo, quando a gente tem essa visão, como se fosse só isso. E, na verdade, eu posso falar... A gente conversou antes, né? Girl, the world, beautiful. Só que eu sou péssima em inglês. E isso não me transforma em nativa. Isso me transforma num bom papagaio,
né? Tipo, Sim. que eu consigo repetir bem, simplesmente. Uhum. E eu acho que essa é a linha tênue dos professores para os não professores, que eu Uhum. considero não professor. Desculpa, mas não considero professor. Ou se quer ser, então, que estude para ser, que desenvolva. Porque, assim, tipo, o Renan, ele, né, o meu namorado, ele é mais ou menos assim, ele é programador, tá? E ele tava falando que as pessoas, tipo assim, muita gente sabe programar, só que as pessoas elas só conseguem subir de nível se elas têm curso superior, se elas têm certificados internacionais, se não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é só pra mexer no computador. Então, assim, pode dizer, Uhum. é só pra mexer. Não, não é só pra mexer no computador, mas você não tá lidando com na verdade, com a formação do indivíduo propriamente Uhum. dito. E em todas as áreas exige uma formação. Por que que na nossa a gente acaba abrindo mão disso e aceitando só porque o cara é nativo? Ou só porque o cara morou fora? Tipo, eu Uhum. acho que esse é o questionamento que a gente acaba tendo que fazer e também nos questionando também, será que o que eu aprendi é o suficiente para ser um bom professor? Uhum. Com certeza. É, por que que eu acho isso problemático, tá? Porque isso reforça esse imaginário social que nós temos, dessa questão assim, né? Ah, professor é muito familiar, né? Eu sei aqui uma coisa, então eu vou ser professor disso, né? Essa desprofissionalização da figura do professor, né? A gente pode até mencionar aquela ideia do notório saber, né? Ah, uma pessoa tem um notório saber em espanhol, né? Então ela pode ensinar, né? Ou muitas vezes, minha formação é em letras em inglês. Ah, dá aula de espanhol aqui, rapidinho. Não é letras? Ah, letras meio tudo igual, né? É Uhum, letras, enfim. Então tem isso, né? Esse desprestígio da nossa profissão, infelizmente, no nosso país. É uma profissão que tem um outro status que não semelhante ao de um médico, por exemplo. Ninguém questiona, por exemplo, que o médico deve ir para a faculdade de medicina, uhum, né? uhum, Isso não entra, né, no debate, né? uhum, Eu não vou dar aula de odontologia, por exemplo, porque eu vou no dentista a cada 6 meses. Eu não vou uhum, abrir um consultório médico porque eu nasci numa família de médicos. Eu não uhum, vou ensinar corrida para um atleta de alta performance porque eu consigo correr aqui na beira da praia, no Laranjal, em Pelotas, né? uhum. Existe técnica, existe uma reflexão, e eu gosto muito de falar disso, assim, da reflexão, porque refletir passa pela consciência, né? Quando a Uhum, gente é falante nativo de um idioma, a gente está dentro do fenômeno. Nós somos o fenômeno, uhum, né? De tão amalgamados que nós estamos com a nossa língua materna. Quando a gente vai para uma formação acadêmica, a gente consegue se deslocar desse lugar e olhar, né, de cima ou de claro, diferentes ângulos para o fenômeno língua, né? claro. Então, volto a dizer, esse saber da experiência que o falante nativo tem, que é totalmente legítimo, ele pode encontrar uma complementariedade na formação acadêmica. Um falante nativo num curso de letras, ele tem muito a contribuir. E eu digo isso Uhum, porque eu tenho falantes nativos que são meus alunos no curso de letras da UFSM. uhum, E eles contribuem muito, eu aprendi muito com eles. Tanto do ponto de uhum, vista linguístico, né, enfim, pronúncia e outros aspectos do idioma, cultura, mas eu uhum. tenho plena certeza que eles também aprenderam comigo a olhar para o idioma deles de outras perspectivas, né? Sim, Então, mas, refletir conscientemente, desculpa, eu queria dizer assim, ó, olha o que que o pode Ivan falar. falou, que segundo o Censo Escolar de 2019, uma em cada 3 disciplinas é dada por um professor sem formação específica no Brasil. E é bizarro isso, porque, por exemplo, Augusto, pra gente, se tu é brasileira, é mais fácil aprender espanhol pela familiaridade, tipo, né? Até a Carol poderia comentar sobre isso, se tu Sim. queria, né? Uhum, posso. Mas, olha só, de verdade, gente, tipo assim, isso que o Ivan falou é bem complicado, porque eu sou formada em letras, português e espanhol. Então, eu dou aula de espanhol e dou aula de linguagens, que na verdade a gente viu isso em estudos linguísticos 2, tipo assim, tem questão de funções da linguagem,
de preconceito linguístico, de variação linguística, mas eu não me sinto capacitada, por exemplo, para dar aula de português, da gramática da língua portuguesa. Tipo assim, embora eu seja formada em letras, português, espanhol. Tanto que várias coisas eu pergunto, o Ávila é prova para ele. Eu chego assim, olha só, né, me ajuda nisso, porque eu não tenho a mínima noção, porque eu não me preparei para isso, embora eu tenha um canudo para isso. E daí, quando eu vejo os nativos, tipo, eu penso assim, gente, então assim, eu tô perdendo meu tempo de ganhar dinheiro, porque português, tipo, não, vocês entenderam a lógica, né? Sim, é interessante isso que tu tá falando, né? É muito sério que as pessoas estejam dando aula de disciplinas que elas não se prepararam para isso. E eu vou um pouquinho mais além, de disciplinas com as quais elas não se identificam. Assim como tu, eu também tenho dupla habilitação. Eu dei aula de português para estrangeiros uma vez, e aí do ponto de vista da nativa que deu aula da sua própria língua como língua estrangeira para outras pessoas, é super confortável dar aula da própria língua materna, né? Só que chega um momento que isso não basta, né? Que é o momento em que entra essa questão da didática mesmo, né? Sim. Ensinar, sei lá, um croata, como eu tive aluno croata, falar português, não é a mesma coisa do que ensinar um falante de espanhol, por exemplo. E aí entram decisões do campo didático-pedagógico que não estão dentro da minha experiência como falante nativo de português. Então, aí a formação acadêmica ela foi necessária. Até me perdi, não era bem isso que eu queria falar, mas... Não, a gente tava... Só, deixa eu ler aqui o que o Augusto falou. Ele perguntou se é mais fácil aprender espanhol ou inglês. Como a gente tava falando, tipo assim, é sempre mais fácil a gente aprender uma língua mais próxima da tua. Se tu falasse inglês, seria muito mais fácil aprender alemão do que aprender português. Se tu aprender, né? Se eu falo espanhol, é muito mais fácil aprender português do que aprender inglês. Sim. Então, pela familiaridade. Mas essa questão do tempo de fluência, que ele perguntou, depende também do teu empenho, depende de tudo. Depende da tua imersão em relação a tudo. Só que não existe nenhum tipo de milagre, gente. Não existe milagre. A gente aprende a falar e aprende a escrever com treino. Porque a gente já tá na parte, como que a Mamá falou, não de adquirir, mas de aprender o idioma. De aprender, sim. E aí, o que eu ia falar, mais do que essas questões que eu apontei, tem a questão da identificação, né? Eu dei aula de português, mas eu sempre me identifiquei como professora de espanhol. A minha identidade docente é de professora de espanhol, a tua também, né? Então, eu simplesmente mergulhei de cabeça, né, na língua espanhola, desde sempre na faculdade. Então, olha só, o falante nativo tem essa perspectiva de ser um mestre no seu idioma, né? De ter essa destreza inquestionável. Só isso não basta para ser um professor. Mas, ao mesmo tempo, se eu faço uma graduação e eu recebo o diploma, mas eu não vivi aquele idioma, aquilo não faz sentido para mim, eu também não posso dizer que isoladamente essa formação, né, essa coisa assim, do canudo, me torna um professor. Me habilita a dar aula oficialmente, legalmente, me habilita a dar aula disso. Mas eu acho que a gente precisa falar do ser professor de uma perspectiva também mais subjetiva, porque a gente está coisificando muitas coisas, objetificando muito a profissão, né? No sentido de um professor que é tarefeiro, no sentido de um professor que executa, que aplica teorias, né? E não, o professor é um intelectual, ele é um produtor de conhecimento, um conhecimento que emana do próprio ofício, da própria prática. Então, quando tu me pergunta assim, a formação, eu acho que a formação engloba todos esses aspectos. Então, ser falante nativo é um aspecto importante ou interessante, né? Só que a gente não pode corroborar com o discurso do melhor e do pior. De que é melhor aprender com um nativo, não necessariamente que tenha formação acadêmica em letras, do que um brasileiro que tem a formação. Porque nada me garante se a questão é de... Ui, sumiu. Voltou. Tu sumiu pra mim. Agora eu tô voltando. É que eu tô lendo aqui, eu apertei sem querer. Tá bom. Então, se essa questão de
que a gente tem esse imaginário, né, que aprender uma língua é aprender a falar igual um nativo e é dominar um conjunto ali de regras e de palavras, meio que um estoque Uhum. linguístico que a gente tem que dominar. Se a gente domina isso, tá feito, a gente é super proficiente no idioma. Né? E a Uhum. gente deixa de considerar outras relações que se dão por meio, claro, dessas coisas, né? A língua, ela vai concretizar várias tensões de uma sociedade. A língua é a expressão máxima da nossa identidade. Então, Claro. quando a gente diz assim, nossa, eu quero falar como um nativo, vou contar uma história, tá? Para Uhum. verem como a gente vai mudando e como essa formação é importante. Na minha lua de mel, foi a primeira vez que eu saí do Brasil e eu fui para o Chile. Uhum. E o recepcionista do nosso hotel, claro que eu fiz questão de falar espanhol com todo mundo que eu encontrava na rua, né? O recepcionista do nosso hotel, ele me olhou e disse assim, eu não tô sabendo de onde, assim, de onde é que tu é? Tu é do sul do Chile, ali, a Argentina, falou assim, e eu, nossa, ele Aham. não tá sabendo de onde eu sou, que legal, me senti assim, nossa, eu falo espanhol muito bem. Então, mesmo depois da minha graduação, ainda circulava no meu imaginário essa crença, né, de que a gente precisa falar como um nativo. Bom, depois, por causa da minha formação na área, uma estudiosa da Uhum. linguagem, uma professora de espanhol, eu comecei a me perguntar certas coisas. Até que eu pensei, poxa, mas daí ele só soube que eu sou brasileira, então, porque eu falei para ele. Mas então, e a minha identidade de brasileira? Eu tenho orgulho, Uhum. apesar dos pesares, eu tenho orgulho de ser brasileira. Então, Uhum. eu comecei a pensar nisso e hoje eu já considero assim que eu quero ser reconhecida como uma brasileira que fala espanhol muito bem. E isso é possível, né? Uma brasileira que fala espanhol muito bem e que ensina espanhol muito bem. E isso Uhum. não tem a ver com eu falar parecido ou não, ou igual a um nativo. Então a gente precisa se Sim. desapegar um pouco disso. A gente tem uma interpretação enviesada mesmo do que é aprender uma língua, o que é ensinar uma língua e, consequentemente, o que é ser professor de uma língua estrangeira. E isso é fruto de políticas públicas que não fomentam a discussão linguística, a pluralidade de Uhum. ofertas de línguas na escola, né? Uhum. As línguas, a gente nunca teve uma política assim consistente de oferta de línguas. Isso sempre oscilou muito, né? Uma hora se ofertava várias línguas, outra hora não. Sim. Né? Então não teve esse trabalho contínuo. E a gente sabe que no Brasil, governo a governo, em vez de continuar, eles vão extinguindo as coisas do É governo verdade. anterior, independentemente de lados políticos, né? Então a gente nunca Uhum. teve essa consistência na oferta plural de línguas. Então, progressivamente, as línguas estrangeiras foram perdendo espaço, né, na Uhum. escola básica, principalmente. Até a gente chegar no momento que a gente vive, né, que o inglês é ensinado, é considerado hoje pela BNCC, por exemplo, né, a língua que deve ser ensinada, e o espanhol sempre entrava assim como uma segunda opção, né, se der tempo. E o que a gente vê é que agora, por exemplo, as escolas que tinham 2 períodos de inglês, com sorte, no Rio Grande do Sul, que o espanhol ainda permanece obrigatório, Na em rede vez de. pública. É, na rede pública. Em vez de darem o espaço para o espanhol junto do inglês e também outras línguas, por que não? Uhum. Dividiram. Então, o inglês perdeu metade da sua carga horária para o Uhum. espanhol. Isso é horrível, porque até contribui com uma certa rivalidade, assim, porque parece, às vezes, quando a gente vai defender a nossa É. posição, que a gente está atacando os professores de inglês, mas meio que está Sim. todo mundo no mesmo barco, né? O professor de língua estrangeira e as línguas estrangeiras não têm espaço na escola. E isso dá É. uma mensagem para os alunos muito clara, né? Aquilo que está no Uhum. currículo é importante. Se não está, ou se não é obrigatório, né? Se não está ali, ou se está um pouquinho, um período por semana, é menos importante do que outras matérias. Então, a gente, quando entra numa sala de aula, a gente se depara com tudo isso. Então, essa Uhum. coisa enviesada mesmo do que é ensinar a aprender língua estrangeira no nosso país. Mas tem. Então, novamente, quando a gente fala de formação, a gente precisa Sim. considerar tudo isso de maneira consciente e racional. Só que mesmo, exatamente, só que mesmo assim, tipo, eu já fui em dentista que eu não gostei.
Eu já fui em Uhum. médico, em dermato, que eu não gostei. Então, dizer que com certeza o canudo basta, não basta. Mas ele é necessário. Uhum. Ele é necessário por todas as razões que a gente já discutiu aqui. E principalmente também por uma questão, gente, agora bem lógica, tá? De mercado. Tipo Uhum. assim, de mercado, tu quer ter acesso a pessoas que realmente refletiram sobre a língua, que tem noção, por exemplo, que tu adquire até os 12 anos. Passou dos 12, tu não vai mais virar um nativo. E tipo assim, fale como nativo. Não, tu não é um nativo, tu não vai falar como nativo. Tipo assim, e eu preciso admitir, Carol, que eu fui à Espanha há 2 anos e perguntaram se eu era da Argentina. E mesmo assim, eu também, eu fiquei, tipo, muito exibida. Eu, não, pero eu sou Brasil. E tipo assim, daí fala, em sério? E eu, claro, pensando assim, ai, gente, me elogia mais, por favor. E olha só que contradição, que vida paradoxal que a gente vive, porque assim, é horrível isso, porque realmente, claro, eu pensei, agora pensando realmente, talvez eu fale muito bem, e daí falam, por que tu não tá falando espanhol agora? Sei lá. Porque o que eu tô discutindo, o que eu discuto no Café com Beta, vai além do que simplesmente dar dicas de espanhol ou qualquer coisa do Uhum. tipo. Eu acho importante que a gente tenha esses momentos de reflexão. Eu acho importante, tipo assim, te trazer. Eu sempre soube, tipo assim, eu meio que acompanhei a tua trajetória, tu sempre foi uma excelente aluna. Tu também sempre foi, né, mais espanhol, assim como eu. E as pessoas terem acesso não somente a mim, né, que e porque sabem que o brasileiro não fala espanhol, é porque sabe? Não, o brasileiro fala espanhol. Tem muito brasileiro que fala super bem, assim como fala bem inglês. O problema do brasileiro é que pela familiaridade ele acha que ele não precisa aprender como língua estrangeira. Que também esse é um Sim, outro problema, né, Carol? sim, tem. Exatamente. Tem uma professora da USP, a Maria Tereza Celada, que na tese dela, 2002 foi, acho, ela falou que existe uma ilusão da competência espontânea entre o brasileiro, né? Então, sim, a gente tem facilidade de compreensão do espanhol, principalmente na leitura, né? Sim, a gente tem, se a gente vai comparar com falantes nativos de outros idiomas, claro que a gente começa a aprender mais à frente, né? Uhum. Lembro quando a gente entrou, né? Quem entrava por inglês tinha que fazer lá um nivelamento, meio que tinha que provar que estava apto para começar, enfim, e a gente entrava no espanhol, porque, né? Então Sim. existe essa ilusão de que a gente é competente no espanhol meio que espontaneamente, assim, né? Essa ilusão da transparência. E isso, sabe, isso é um discurso, é uma coisa que circula, assim, né? Reforçado por essa ausência de políticas públicas, né? Uhum. Reforçado por um discurso que vai tratar a língua como um produto, né? Como uma mercadoria e não como uma expressão cultural, identitária, né? Uhum. Então, quando a gente fala assim, ensinar o idioma, é mais do que ali aquele estoque de léxico e de pronúncia, né? A gente está falando de algo vivo, né? Algo que Que se representa uma modifica. sociedade que se modifica. A gente precisa considerar isso, né? Então, a gente precisa agregar perspectivas através das quais a gente olha o fenômeno de uma língua. Uhum. Porque, como eu disse, né, quando a gente é nativo, nós somos o fenômeno. Quando a gente passa a refletir conscientemente sobre a língua, a gente vai criando recursos, né, que vão nos instrumentalizando e nos permitem tomar decisões, né? Uhum. Tomar decisões considerando o aluno que está na minha frente. Então, Sim. ensinar não é sempre a mesma coisa, não se dá sempre da mesma forma. A gente não ensina sempre para os mesmos alunos, né? De uma turma para outra, o conteúdo que tu vai ensinar pode ser o mesmo. A gente pode ensinar artigos em língua Uhum. espanhola, que é um conjunto finito ali de combinatórias, de níveis da língua, né? Uhum. Isso é o conteúdo, isso está dado, né? Sim. Mas a relação de tornar isso ensinável é uma outra Sim. coisa. Então, eu tenho o domínio do objeto língua, eu tenho o domínio dos conhecimentos sobre a língua, ou seja, o conhecimento linguístico, o que se pesquisou sobre língua,
mas também o domínio, né, do como juntar isso, essa cola, né, que é a questão pedagógica, Até né, porque e isso é importante. a Fê foi minha aluna no pré-vestibular, né? E ela disse e hoje em dia ela faz letras, espanhol e vai ser minha futura colega. E isso é incrível, porque assim, tanto que eu falo isso para os alunos, a única diferença entre as pessoas que estão sentadas na minha frente e eu, que às vezes estou escrevendo no quadro, não mais no quadro, porque agora estou na internet, né? Mas assim, é que eu acessei aquilo antes do que eles. Então, assim, se ensinar uma língua se resume simplesmente a gravar regras gramaticais, realmente qualquer um pode ser professor. Uhum, É só abrir exato. uma gramática e decorar. Uhum, Só que, na verdade, não. Tipo assim, não é qualquer um. Então, assim, eu vi Breaking Bad da Clarice, entrou professora de química. Oi, a Clarice, ela dá aula de química. Então, assim, eu vou olhar Breaking Bad e basta. Pronto, eu sei tudo. Vou sair vendendo drogas por aí. Tipo, como se fosse simples assim. Só que não, a gente, né, além de ter o objeto do saber, a gente tem que realmente refletir sobre ele. E uhum, o que ele causa na sociedade. Só que quando que a sim. gente pensa no que ele causa socialmente, quando que a gente pensa na língua em si como um objeto, como identidade cultural, que na verdade é isso que a gente tem que entender, eu também penso no que é realmente importante, Carol. Eu sei que a gente não discutiu, mas o que é importante para um professor de espanhol? Tipo assim, se eu fosse agora tua aluna, tá? E eu chegasse assim, Carol, tá, existem técnicas que eu fui adquirindo. Por exemplo, Sim. eu normalmente, como é pré-vestibular ou no colégio, assim, eu tento começar e terminar o meu assunto na mesma aula, para que a pessoa saia da aula com a sensação de que realmente ela aprendeu alguma coisa para ela consiga aplicar. Sim. Mas isso eu fui desenvolvendo com o passar do tempo. Mas eu sei que não é só isso. Mas se tu Uhum. falasse hoje para os teus alunos, uh, o que tu diria? Ou se eu te perguntasse, o que eu preciso para ser uma boa professora de espanhol? Eu vou te dizer o que eu sempre digo para eles, né? Se tiver algum aluno meu, pode até responder. E acho que eles não estão aqui hoje. Mas eu falo sempre isso para eles, né? Precisa se envolver com o idioma, né? Ter prazer na aprendizagem, né? Não existe um professor que vai ensinar aquilo que ele não tem prazer de ter aprendido, né? Vai ter algum problema ali quando ele for transpor isso, né? Se ele não Uhum. é suficientemente envolvido. Então, antes de qualquer nada, qualquer coisa, qualquer coisa, se envolver com o idioma, viver isso, né? É o que eu sempre digo, né? Ter prazer Uhum. na aprendizagem. É, e estudar bastante, né? Estudar Claro. bastante Isso, para poder refletir, pensar assim, né? No que eu quero como professor, né? É, quais foram os meus professores referência, né? O que eu uhum. quero para o meu futuro, enfim. Mas acho que Na essa ver- parte do prazer, ela é fundamental, né? A na verdade, é técnica a mais gente vai fácil. aprimorando, né? Sim, e é mais fácil a gente saber o que a gente não quer do que a gente realmente quer, É. né? E essa questão E, da técnica, como tu falou, cada um vai desenvolvendo nos seus contextos, né? Não posso dar ali uma receita de, sei lá, divida o quadro em 4 partes né? Não tem ó, como fazer isso, né? para que eu possa ser fluente em espanhol, basta a dedicação ou as técnicas são extremamente necessárias? É que depende, André. Tipo assim, a Carol, eu descobri que ela tem umas coisas parecidas comigo hoje. Eu sou uma pessoa, gente, que eu escrevo tudo que eu vou fazer também. Só que eu escrevo, tipo, num caderninho e eu boto um ok do lado. Tipo, a Agla fala que é o caderninho da Alice, inclusive, que ele me conheceu usando no caderninho da Alice. Então, eu aprendo escrevendo, eu aprendo refletindo, eu aprendo, tipo assim, eu me organizo, mas eu sou muito diferente do que outros alunos. Eu tenho aluno que não escreve absolutamente nada, Sim. né? Por isso que não existe uma técnica, tipo assim, aprenda de tal jeito. Gente, vocês acham que as pessoas não estudam, tipo, linguística aqui? Tipo assim, existem interfaces, existe troca. Tipo assim, meu Não, ex-orientador. Pode falar, cara, desculpa. e as pessoas aprendem de formas diferentes, né? Uhum. Os alunos de hoje não aprendem mais como os de antigamente. Isso
tá? Para além de um juízo de que antes os alunos eram melhores, não estou entrando nesse mérito, né? Mas, assim, a gente vai modificando as formas como a gente aprende por conta da evolução da humanidade. Um mundo que não tinha essas tecnologias que a gente vê hoje, os alunos, obviamente, aprendiam de outra forma. Claro. Isso que a gente está vivendo agora de ensino remoto, né? Com todas as dificuldades, em outros momentos não seria possível. Né? Claro. Então, isso interfere nas formas como a gente vai aprendendo. O que eu acho importante disso tudo que a gente está falando, dessa formação, e aqui do ponto de vista mais estrito, não no sentido de que é limitado, mas pensando na formação acadêmica como sendo necessária, né, dentro de todos os outros saberes que compõem a identidade de um professor, é que, no caso, na nossa área, né, de ensino de língua espanhola, quando a gente estuda formalmente a língua, a gente não é mais tão reducionista, né? Então, eu deixo de dicotomizar as coisas, né? O espanhol da Espanha versus o espanhol rioplatense, né? A pronúncia do B e do V, né? Sim, como se fosse eu deixo a coisa de mais fazer. importante da vida. Então, às vezes, se prioriza isso, porque isso é uma coisa contornável, né? Eu faço ali, decoro ali umas coisas, eu consigo, de certa forma, contornar. Só que quando se prioriza isso, a gente deixa de lado uma tradição histórica, tensionamentos culturais, sociais, né? E aqui eu tô falando da perspectiva, assim, dos letramentos críticos, né? Ensinar uma língua pensando nesse fenômeno sociocultural e como a gente se coloca nas diversas práticas sociais por meio da língua. Claro. Então, assim, acho que a gente já tá, assim, caminhando, né, pro fim. Não, Eu não só um tô, comentário. assim... O André falou se é possível aprender espanhol online. Claro, é possível. O importante é Sim. tu estudar, é aprender. Tu pode aprender espanhol online, tu pode treinar, tu pode fazer amizade, enfim. Só que assim, falando dos nativos propriamente ditos, tipo, eu acho que realmente se eles são professores, eu tenho exemplos, tipo assim, o Hugo é uruguaio, foi meu professor, e ele é maravilhoso, e ele fez uma faculdade, hoje em dia ele é doutor e tudo. A Mônica também, que já conversou comigo, que é uruguaia, tem um colega incrível, ele não está assistindo a live, mas é o Carlos Castillo Alonso. O Carlitos, ele é espanhol madrilenho, olha só que incrível, ele veio ao Brasil, ele é formado em química e meteram ele a dar aula de espanhol. Só que pela consciência dele, porque ele não conseguiu dar aula de química, tipo assim, não, vai ser professor de espanhol. Pela consciência dele, como professor, ele foi lá, ele fez letras, fez mestrado, ele é professor do Instituto Cervantes, tipo assim, ele é outro incrível. Então, assim, não é que eu estou menosprezando nativos, não, não é isso, nós não estamos. Só que isso é uma profissão, e é uma profissão que também exige preparo. E, vai muito além do que só decorar uma gramática ou ensinar a falar o V, o B e que o não tem NH e tem o N, né? Sim. Enfim, é isso. Desculpa. O que eu digo também para os meus alunos é que a gente, como professor, precisa agir com intencionalidade pedagógica, né? Tomar decisões de forma consciente, né? Então, como eu tinha dito, o falante nativo, por ser o fenômeno, fazer parte desse fenômeno, ser usuário da língua, nem sempre a gente tem consciência sobre os fenômenos. A gente vive eles, mas a gente não traz assim para a consciência. Ah, eu falei assim, ou eu costumo usar a língua desse jeito porque tal. Né? E isso vai acontecer quando a gente muda de perspectiva. Né? E aí o professor, ele precisa agir com essa intencionalidade. Precisa tomar decisões que estão pautadas, né, num arcabouço, numa base que é teórica, sim. Né? A gente precisa saber gramática, muita gramática, sim. Sim. Muita linguística, sim. Sim. Só que a gente não vai dar aula de linguística. A gente vai dar aula de língua espanhola. Só que saber isso nos instrumentaliza, nos dá recursos para criar as melhores saídas, as melhores decisões sobre como transformar isso que a gente aprendeu em um saber que é ensinável.
em diferentes contextos, né? Quando eu ensinei espanhol para relações internacionais, era um contexto, mesmo sendo dentro da mesma universidade, era um contexto totalmente diferente dos alunos da hotelaria. Eles tinham necessidades de aprendizagem da língua espanhola diferentes, né? Então, o modo como eu abordei a língua espanhola foi essencialmente diferente com esses dois públicos. Né? E a gente precisa considerar isso. O professor que tem a formação institucional, acadêmica, né, ele se torna mais flexível por isso. Né? A gente consegue articular nossa experiência e tomar as melhores decisões de acordo com necessidades de aprendizagem diferentes, contextos diferentes. Ensinar espanhol num curso de idiomas não é exatamente ensinar a mesma coisa que ensinar espanhol na universidade ou na escola básica. Ou na escola, né? ou no pré-vestibular. Ou uma aula particular, enfim, são realidades completamente diferentes que exigem do professor uma tomada de posição, ou várias tomadas de posição, né? Bem diferentes entre si, né? E outra coisa que eu acho muito importante é essa questão do coletivo, que eu falei lá no início, né? Nenhum profissional se forma sem ser dentro de um coletivo. Né? Um médico não vai se formar sozinho, ele passa por essa mediação de outros médicos, dos seus professores na faculdade de medicina, né? E a mesma coisa acontece conosco, né? Se formar dentro de um coletivo, sobre essa integração, né? Isso é bem importante pra gente. Bom, Carol, gente, o nosso tempo está terminando. Eu quero primeiro te agradecer, né, por ter aceitado o convite, que é muito incrível, assim, ver o quanto nós crescemos, nós evoluímos e como a gente sabe que a gente ainda precisa evoluir, crescer e aprender, que a gente nunca, embora nós tenhamos uma formação, a gente não está completamente formada na nossa profissão. E cada vez tem mais desafios, mais formas de ensino e aprendizagem. Sim. E obrigada por ter aceitado de verdade. Eu tô muito feliz, porque tu sempre, Imagina. eu repito, assim, tu sempre foi incrível em sala de aula, tipo assim, e aqui te ter, saber que é verdade. Ai, sério, obrigada, porque eu acho que as pessoas, elas precisam ter acesso a tudo que eu tive. Não simplesmente a dicas que eu dou diariamente. Não que essas dicas não sejam importantes, mas refletir sobre o idioma, refletir sobre o nosso papel, refletir sobre a identidade da língua espanhola, da identidade de qualquer língua, acho que é fundamental. Então, obrigada por ter aceitado e eu espero que a gente continue, né, se falando e trocando figurinhas, porque eu acho que isso é muito importante para o nosso crescimento. Porque, assim como a gente se espelha, como eu me espelhei horrores no Hugo, eu sempre falo do Hugo, na Mônica, que foram pessoas, professores de referência, eu acho que, né, a gente também acaba se espelhando também muito nos nossos colegas. Como eu me inspirei e me espelho também em ti, que é minha colega e professora de Universidade Federal. Ai, que fina que eu tô. Beta, muito obrigada novamente, né, pelo convite. Também te admiro muito e coisa boa, né, quando a gente vira referência para os nossos alunos. Não tem elogio maior para um professor do que esse, né, de ser uma referência. E uma responsabilidade muito grande também. Né? Então eu te agradeço e só para concluir, quem quiser seguir com esse debate, tá? Me adiciona lá no meu Insta profissional, né? Que é no @prof_carolina.alves. Né? Me adiciona lá e a gente pode seguir essa conversa, né? Eu sou iniciante, não sou tão profissional como a Beta nas redes sociais, mas eu pretendo postar algumas coisas relacionadas bem com isso, assim, da formação do professor de espanhol mesmo. Ai, muito legal, Carol, mas obrigada. Gente, e só, desculpa aí, mas só para falar que terça-feira que vem, é que assim, as minhas convidadas são sempre muito maravilhosas. Eu vou estar com a Gabriela Greco, que atualmente é professora da Universidade Autônoma de Madrid. Ela era a nossa veterana. E ela é formada em letras e história. Então... Sim, eu fiz uma cadeira com ela. Cada vez que ela abria a boca era um uau! Então... Galva estará aqui. Então, assim, não olha percam, aí, hein? Não percam semana que vem. E mesmo assim... Ai, gente, minha mãe, que bom, né, mãe, que tu tá aí. Ai, gente, morri. Olha então, aí, é isso. Coisa boa. Besitos, muchas gracias. Gracias, chica. Tchau, gente.